Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tento não falar desses assuntos, mas não tem jeito, o nome do canal é Explicando a Notícia. No vídeo de hoje, nós não vamos escolher uma única matéria para explicarmos aqui no canal, até porque toda a imprensa está inundadas com matérias sobre a compra da mansão por Flávio Bolsonaro, o senador que é filho do presidente da República. Pode ser que surja algum questionamento, Walter, mas a sua formação é jurídica. A maioria dos temas que tratamos aqui no canal, de fato, se refere ao direito previdenciário. Então você não pode falar de uma transação imobiliária. Posso e devo. Primeiro, porque sou cidadão. Depois, porque sou também, além da minha vasta formação jurídica, eu sou corretor de imóvel e, detalhe, com o CRECE devidamente ativo no Conselho Regional de Corretores de Imóvel do Estado de São Paulo. Portanto, eu tenho propriedade para falar também desse tema. Dito isto, a compra do imóvel pelo senador da República, que é bom que se registre, é um servidor público e, portanto, deve sim esclarecimentos não só para os seus eleitores, mas para todos os cidadãos do Brasil. Segundo registros públicos em que a imprensa teve acesso, o valor pago por essa mansão se aproxima a 6 milhões de reais. Para sermos exatos, 5,97 milhões de reais foi o valor que o senador Flávio Bolsonaro pagou por essa mansão. É bom registrarmos também que o senador já é investigado por negociação suspeita lá no Rio de Janeiro, exatamente por envolver a compra de imóveis. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: como eu disse, eu também sou corretor de imóvel. Recentemente, eu intermediei uma negociação em que a cliente pagou 2/3 do valor do imóvel como forma de entrada para o proprietário, o vendedor, e financiou o restante. Então, financiou 1/3, pagou 2/3 à vista para o proprietário do imóvel. Financiou 1/3 que restava pelo Banco Itaú. Aprovado o financiamento com os juros de mercados aplicado a todo e qualquer cidadão que vá buscar financiamento naquela instituição. Após todos os trâmites burocráticos, o Banco Itaú já começou a fazer o desconto desse financiamento imobiliário no saldo da conta corrente dessa minha cliente. Então, vejam, a cliente tinha dado 2/3, 1/3 foi financiado, e esse 1/3 que foi financiado, o banco já havia começado a descontar, a debitar lá na conta dela, para que vocês entendam melhor. Então, diante dessa situação, ela pediu para que eu falasse com o proprietário, para liberar as chaves do imóvel, até porque o imóvel estava desocupado e isso, evidentemente, devido a não ter ninguém zelando, pode ocasionar deterioramento do imóvel. O vendedor proprietário do imóvel se negou, disse: não, eu só vou entregar as chaves quando eu receber 100% do valor. Por que eu estou contando o caso da minha cliente para vocês? Porque o senador disse, tanto em nota divulgada à imprensa, bem como em vídeos gravados por ele mesmo em suas redes sociais, bem como em entrevistas para veículos de imprensa, que mais de 2 milhões de reais haviam sido financiados diretamente com o proprietário do imóvel. Ocorre que o proprietário do imóvel, da mansão que ele comprou, também já havia declarado que fez a venda sem sequer conhecer a pessoa do comprador. Então, em tese, ele não sabia que era o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e senador,
da República que estava comprando o seu imóvel. Que camaradagem é essa para o sujeito financiar diretamente para uma pessoa que ele não conhece 2 milhões de reais? Primeiro questionamento. Vamos adiante. De acordo com os registros em que tivemos acesso, registros públicos, é bom frisar, o senador ele vai ter aí que pagar durante os próximos 30 anos uma prestação no valor de cerca de 21 mil reais. Esse é o carnezinho que ele vai ter que pagar todos os meses. Ocorre que a renda do senador, o salário que ele recebe pelo cargo de senador da República é um pouco mais de 25 mil reais. Então, você pega 25 mil reais, tira 21, resta 4 mil. Esses 4 mil reais não dá sequer para ele fazer a manutenção mensal de um imóvel desse tamanho. Segundo questionamentos, que até mesmo aqueles mais fanáticos, que têm os bolsonaros, aqui no plural, né, como políticos de estimação. Político não é para sermos fãs deles. Político não é ídolo de ninguém. Político é um servidor público. Tem que prestar conta, tem que trabalhar para nós, cidadãos que pagamos impostos. Eles têm que nos representar lá no Legislativo, ou seja, nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós devemos cobrar explicações de forma contundente para que eles prestem conta do que estão fazendo. Outro ponto importante para que vocês tomem conhecimento foi o juro que o Banco de Brasília, o BRB, ofereceu para o senador. Um jurinho camarada. Por qual razão? Qual o pretexto que um banco, uma instituição financeira, para oferecer financiamento imobiliário com juros diferenciados, justamente para um senador da República, filho do presidente da República, envolvido em negócios, em transações imobiliárias suspeitas anteriormente, que segundo o Ministério Público, isso também todos podem consultar, está na internet, né? Fazia a chamada rachadinha, ou seja, contrato 20 assessores, gasto toda a minha verba de gabinete. Essa verba não é salário meu, ela só é destinada para o parlamentar, no caso específico lá, deputado estadual. Se de fato eu tiver esses assessores, se eu precisar de fato desses assessores, e esses assessores têm que receber os seus salários. Então, se eu contrato um assessor somente para que ele divida o que eu vou pagar para ele de salário, isso é crime, pessoal. Qual a dificuldade que vocês têm em compreender? Vejam, quanto mais assessores eu colocar, mais verba pública eu vou precisar, além do meu salário de parlamentar. Então, se eu vou pegar toda essa verba que a Casa Legislativa me franqueia, somente para que eu seja beneficiado com a metade, isso é mais crime. Não vejo nenhuma diferença entre aquele indivíduo que mete uma arma na tua cabeça quando você sai para trabalhar de madrugada, em relação a esse outro tipo de crime. A essência dos dois crimes é a mesma coisa. Se um gera morte ou gera grave ameaça, o outro também gera menos dinheiro público, menos investimento em saúde, morte, educação, infraestrutura, transporte, enfim, está roubando o erário, está roubando dinheiro público, nosso dinheiro. O presidente da República, ele arquitetou muito bem a sua estrutura. Tanto é verdade que o ministro da Justiça que ele escolheu, né, sob o argumento de que o ministro, por ser um ex-magistrado, era rígido com o combate à corrupção,
assim que ele percebeu que o presidente da República queria, na verdade, era blindar a família dele, aqui não mexe, mesmo que tenha corrupção, não é para mexer, é para mexer em outro lugar. Eu vou colocar o diretor da Polícia Federal que eu quiser, eu vou escolher o Procurador-Geral da República que se alinhe àquilo que eu precisar, e aí ele tem hoje uma estrutura que dá a entender que foi criada para blindar toda a família Bolsonaro. A Polícia Federal, que é quem tem a competência para investigar os crimes cometidos por essas autoridades, o comando é escolhido a dedo pelo presidente da República. Então, a minha opinião é que isso juridicamente não irá dar em nada. Além dos outros questionamentos que se faz aqui, o cartório omitiu informações, colocou dados que não são verdadeiros na escritura pública, outros acobertamentos, outras situações. O indivíduo que era proprietário do imóvel tem uma namorada que era juíza e trabalhava com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente votou favorável e os demais o acompanharam no sentido de certa forma, beneficiar o filho do presidente da República. Então, nós temos uma estrutura atual, arquitetada principalmente pelo presidente da República, que nos deixa um pouco preocupado com o desfecho desse tipo de acontecimento, no sentido de se buscar uma punição ou ao menos um esclarecimento que pelo menos convença a população. Porque o sujeito não precisa ser inteligente. Qualquer indivíduo com uma inteligência média, mesmo sendo fã ferrenho dos Bolsonaros, deve ficar com a pulga atrás da orelha. E por fim, se você não faz parte dessa estrutura e não é da família dos Bolsonaros, eu quero te dar um conselho. O presidente da República, ele é uma espécie de mandacaru. Ele não dá sombra, ele é cheio de espinho. Se você se encostar nele, você vai se estrepar. Como diria o vereador, salvo engano, lá de Natal, Rio Grande do Norte, Fernando Lucena.